a gente chegar aqui, né, e fazer a defesa, respeito os companheiros aqui que acham que tem que ser pelo Sindicato dos Assistentes Sociais, né, porque hoje, pelo menos, foram que me ensinaram sentando no banco da universidade. Porque hoje, a nossa classe ela está cada vez mais fragmentada. E aí, colocar hoje um sindicato de assistentes sociais, né, se organizar só pela categoria, é fragmentar ainda mais isso, é fragmentar ainda mais a luta da classe. E só para concluir, eu acho também muito complicado que setores se colocar contra algo que é uma luta histórica da classe trabalhadora. Eu queria estar vendo, explicar isso aqui para toda a categoria, né, o que foi a PL da redução das 30 horas de trabalho para a categoria dos assistentes sociais, que até onde eu tenho fora, isso foi, a FEB votou contra a redução da carga horária de trabalho dos assistentes sociais. Até onde me ensinaram, até onde. Eu gostaria que me esclarecesse. Gostaria de esclarecimento, já que não é isso, e perdoe pela parte, tá? Muito obrigado. Boa noite, eu sou Janete, sou professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e militante de base do Antissindicato Nacional. Até 15 dias atrás eu estava na direção, agora voltei para a base, porque realmente o antes, a gente tem uma coisa que a gente chama de dispositivo antipelego. Mais de 2 gestões a gente não pode ficar. Volta para a base, a gente tem que saber o que a base quer, tem que viver a base. Portanto, e aí eu queria parabenizar a organização e dizer que eu acho que a gente tem que desdobrar esse tipo de encontro, esse tipo de... Fiquei feliz de estiver aqui, os companheiros de justiça se inscrevem também. Mas, mais do que fazer isso de empurrando por categoria, eu queria entender mais ou menos o que a gente entende por concepção sindical, que eu acho que isso começa a clarificar. E aí eu volto, sim, ouvir a Bia é sempre uma delícia, porque é a história, né? A Rose chama a atenção da questão da história também. Eu acho que mais do que a gente entender o que foi a CUT, que teve um papel primordial, mas entender o que é a CUT hoje. E aí eu quero saber o que é a gente estar se vinculando a um sindicato que está na base da CUT. Isso para mim não é ser forte na liberalismo, me desculpa. A CUT é a Central Sindical Chapa Branca, é a Central Sindical do Governo. É verdade, eu não sei se o Renato está sindicalizado ao antes, mas o antes, historicamente, ele tentou entrar na justiça para não haver cobrança de imposto. Não conseguimos, a gente devolve. É lei, mas tem várias formas da gente estar por aí saindo, e a gente vai disso no cotidiano da profissão da gente. Então eu queria ouvir um pouquinho a natureza da frente, porque eu ouvi aqui uma exposição, mas o que esse sindicato se propõe? Eu não ouvi isso. Qual é a concepção que se tem de sindicato? A gente tem várias questões aí que eu acho que precisam ser debatidas antes da gente entrar por ramo, por categoria, porque eu concordo com a Percy. E aí, nesse sentido, também vem a indagação, assim, como é que a gente vai continuar sem esse divisionismo e como é que a gente vai fazer essa vinculação, que ela é voluntária, mas é compulsória. Porque se você não se vincular, ou se vincula ou se vincula. E aí o imposto está garantido. O que a gente tem hoje na reforma sindical que a gente precisa estudar? A reforma sindical do governo Lula está aí de vento em popa. O Proístas, que é o sindicato Chapa Branca, o sindicato de carinho, que está aí vendo fazer frente ao antes, na verdade, como é que ele está começando a querer se sustentar? É formando pequenos sindicatos locais para formar a federação. É esse o movimento do Proístas. São vários sindicatos locais. Por quê? O que acontece também com essa reforma sindical que está em andamento? O dinheiro dos sindicatos vai para a federação. Da federação vai para a central sindical. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e conhecer a realidade, sim. Boa noite, eu sou Simone, sou assistente social aqui na UESP, sou filiada ao CIPES, que é o sindicato da nossa base aqui por favor. Eu queria perguntar para o sindicato, que eu tive
Tá. Eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade nos últimos anos de conhecer a realidade dos assistentes sociais que trabalham na política de assistência na Baixada Fluminense. E que é uma realidade muito dura, de uma precarização de trabalho assim, absurda. A gente tem números sobre isso, com uma carga horária de trabalho importante, uma remuneração insuficiente, para não usar uma expressão mais dura, condições de trabalho precaríssimas, contrariando suas, contrariando a nove suas, sem vínculo empregatício, né? Muitos colegas não têm sequer uma entidade mantenedora que faria um vínculo com a prefeitura, né? São pessoas que não têm vínculo algum com salários atrasados. E aí sei que o CRES, como entidade, né, que regulamenta a fiscalização da profissão, acompanha isso. Queria saber se o sindicato tem acompanhado, se percebe o seu papel nesse processo, né, que são trabalhadores que são resultados de um processo maior que a mesa aí já indicou, né, da precarização, da onguização das políticas públicas e, em especial, a política de assistência. Queria saber se vocês têm pensado estratégias nesse sentido, porque o sindicato é sindicato de base estadual, né? Então é isso. Bem, companheiros, eu sou Persiliana, assistente social aqui da universidade, trabalho no Hospital Pedro Ernesto, sou militante sindical, sou atualmente da oposição ao Centro-Verde, faço parte da diretoria executiva da Conlutas, participei da formação da nova central e sou militante do PSTU. A minha escola, que fez com que a parte da minha formação política que eu chegasse até aqui foi a militância na categoria. Né? Eu pouco participei do movimento estudantil, mas foi através da militância no CRES e no Sindicato dos Assistentes Sociais e na base da ANAS que possibilitou, né, vamos dizer assim, minha formação política para que eu chegasse hoje para militar em espaços mais amplos que reunisse outros segmentos de trabalhadores. Né? E assim, antes de eu falar um pouco assim, do que eu quero colocar para a mesa, né, eu só queria fazer um apelo, fazer um parênteses aí no meu tempo, tá? Porque nós somos trabalhadores, né? E defendemos a classe e tal. Então, assim, o companheiro que é funcionário aqui, que está aguardando o término do evento, ele é trabalhador como todos nós. E ele está aqui. O tempo extra que ele está é sem hora extra, é sem pagamento. Isso é injusto. Ele está aqui também nos servindo sem ter a sua remuneração. Então, para que fique amenizada pelo menos essa perda, eu proponho que a gente rodar essa sacolinha, cada um colocar aí, seja R$1, alguma coisa, pode fazer uma contribuição para pelo menos contribuir como forma, vamos dizer assim, de uma hora extra para o companheiro que está aqui, trabalhador, e não pode ser mais explorado do que ele já é no seu trabalho. Então, acho que é uma questão até de coerência da nossa parte, né? Propõe aí, quem tiver um saquinho, a gente rolar essa sacolinha aí, e até que a gente possa conversar com ele e terminar nosso debate com mais tranquilidade. Mas eu queria colocar só duas questões, que obviamente nesse tempo é muito difícil a gente dar conta, mas me parece que tem também uma confusão que já pode ser uma pauta para um novo debate. Eu acho que tem uma confusão entre o que é a concepção e o papel dos sindicatos, para que servem os sindicatos. Os sindicatos podem servir como uma escola para a revolução, pode servir como instrumento fundamental para o avanço de consciência da classe trabalhadora. E se for por ramo, e se ele tiver uma política de unificação mais ampla, melhor porque ele vai ajudar a acelerar o processo de consciência da classe, de tomada de consciência da classe. Né? Agora, há uma confusão entre o que é o sindicato enquanto organismo, enquanto instrumento de luta e as suas direções, o papel das suas direções. E aí a nossa tendência é jogar tudo fora. Joga sindicato com direção e a categoria se afasta. A gente vive esse problema aqui hoje na universidade. O Sintupesco já foi um dos sindicatos a nível do Estado, dos mais combativos, porque a política que estava colocada pela direção no seu programa era uma política que prezava a democracia operária, a
participação da base, o princípio da independência e autonomia sindical, que é fundamental. Não é possível fazer luta para os trabalhadores se o sindicato, seja por ramo ou por categoria, for atrelado ao patrão e ao governo. Não é possível. Então, hoje, infelizmente, nesses últimos anos, a atual direção do sindicato é uma direção entreguista, subordinada à ordem que está aí. O que acontece com a base? A base se desfila em massa, porque ela olha para o sindicato e diz: esse não é mais o sindicato que eu confio, esse não é mais aquele sindicato de luta. E é um sindicato que está dentro de um ramo. E aí ela se afasta. Por quê? Porque ela confunde o que é direção e o que é instrumento da sua organização. E aí, obviamente, a gente tem uma batalha muito maior para convencer aquele companheiro que, apesar dessa direção não refletir de fato os seus interesses, ele não pode se desfiliar. Ele tem que continuar na luta, participando e mudar essa direção da condição política. Eu acho que é isso que a gente está fazendo um pouco aqui, misturando essas duas coisas. Apesar, né, de defender a concepção do sindicato do ramo, eu acho que um bom debate com um desdobramento é a questão do papel das direções. Isso é fundamental, porque isso vai estar colocado em todos os âmbitos da luta. E, para terminar, eu queria fazer um chamado, que é a proposta que a comissão traz como desdobramento desse seminário, que é no dia 20, aqui mesmo na UERJ, às 17h30, a gente fazer uma plenária de avaliação desse encontro para perceber o quanto ele pode avançar nas discussões, o quanto ele ainda é débil e que outros passos nós podemos e devemos fazer a partir desse primeiro momento. Então, no dia 20, e acho que é assim que a categoria vai poder mostrar, né, o seu real interesse e o seu comprometimento com o seu processo de luta e engajamento. Vamos passar os 6 minutos para a mesa, na mesma ordem da apresentação, ok? Tem acordo? Então, vou passar aqui para a Cíntia. Assim, eu não vou entrar no mérito, né, específico da categoria do serviço social, mas assim, a única reflexão que eu posso estar trazendo é a necessidade de fazer um balanço mesmo do que a gente conseguiu construir enquanto ramo, né? Assim, e não só no serviço público. Eu acho que a gente tem que ser consequente também com o que está colocado no mercado de trabalho hoje. E assim, o sindicato de categoria é fato, né? Eu concordo com a Persiliana, que a gente só consegue construir o avanço de uma consciência de classe quando a gente une as lutas, é verdade, né? A gente vem percebendo isso ao longo do tempo. Agora, existem coisas que a gente tem que avaliar de que como vai encaminhar. No Sindesprev, por exemplo, e a Maristela está aqui, não vai me deixar mentir, tirando o que é minoria, maioria da direção, minoria ou não, existem os núcleos que existem também debilidades, mesmo que tenha sido construído o ramo, existem núcleos que são hiper avançados, porque existe uma luta ali ferrenha e é onde se consegue construir uma consciência de classe. Mas também existem setores que são quarteirizados na saúde, que existe uma grande debilidade de fazer discussão. Então, ao mesmo tempo a gente tem que ter paciência, ao mesmo tempo a gente tem que avaliar que não é hoje significa fecha o sindicato e vamos montar o sindicato de volta. Não é essa a proposta, né? Pelo menos que a gente conversou de princípio, mas isso tem que ser construído, do meu ponto de vista, né? Trazendo um pouco a realidade da minha categoria, que é também saúde, não tem só nós, né? Tem enfermagem, fisioterapeutas, enfim, fono, que a gente tem que discutir isso e tem que ser consequente, como eu falei. Infelizmente, a minha categoria não é avançada como serviço social, né? Então, existe uma discussão de que a referência positiva no serviço social, né, onde traz